o doce caminho da glicose. Gente, nós precisamos de carboidratos todos os dias. Eles precisam entrar pelo tubo digestivo, como tudo que nós consumimos, serem digeridos e a glicose formada será absorvida pelo trato gastrointestinal, para que possa ir para todo o corpo. A glicose no sangue é um néctar maravilhoso. Está aqui a molécula de glicose para vocês verem. E aí você vê também que ela precisa estar concentrada no sangue num ponto de ajuste exato, em torno de 90. Nesse patamar, a glicose estará no equilíbrio da medida. E aí ela será um néctar. Gente, a glicose então precisa estar presente no sangue e ser estocada no fígado e nos músculos. Ela tem que estar circulando aí para poder chegar no fígado e nos músculos e vai ser estocada na forma de glicogênio. Glicogênio é uma molécula de carboidrato complexo bem grande também que armazena a glicose, não é? E também vai ser transformada em ácido graxo e triglicerídeo no fígado, que é uma outra forma da energia ser estocada. Eu vou resumir aqui para você. Você consome glicose, a glicose que tiver em excesso vai circular pelo sangue, vai chegar no fígado, o fígado vai pegar a glicose e transformar em gordura, essa gordura vai ser levada para o tecido adiposo, para as células gordurosas, se lembra delas que eu falei para vocês agora há pouco? E elas vão estocar, guardar essa gordura. É assim que você engorda. É por isso que comer muito amido, é por isso que comer muito carboidrato, é por isso que comer açúcar branco refinado todos os dias vai paulatinamente engordar cada vez mais você. Todos esses processos que eu falei fazem parte do metabolismo da glicose. Antes de tudo, existe um fato que precisa ser lembrado. Glicose, ela precisa entrar em alguns grupos de células. E para isso acontecer, é preciso que a insulina, que eu já falei agora há pouco para vocês, atue sobre o receptor de membrana, abrindo passagem para ela. Então, gente, existe todo um aparato de células e de órgãos que vão se esforçar para manter essa glicose no sangue, no caminho do meio, que é entre 80 e 120. Então, isso vai acontecer, e para isso acontecer, tem toda uma regulagem. E essa regulagem envolve a insulina, que é um hormônio, que ela vai atuar exatamente aqui, ó, no receptor de insulina da célula, abrindo a chave. Veja aqui, esse canal aqui de proteína da membrana não deixa a glicose entrar. Quando a insulina encaixa aqui, ela abre a chave e a glicose começa a entrar, como está mostrado aqui, tá vendo? Então, vamos considerar que essa parte branca aqui da figura é o sangue circulante. É o espaço fora da célula. A glicose só entra na célula quando a insulina se encaixa aqui. Então, é preciso insulina para colocar a glicose para dentro das células. Entendeu como é que é? Então, isso acontece. Isso é o que nós mostramos aí na figura. Existem outras células que têm a porta aberta. Isso aqui que eu falei para vocês que está na figura é válido para alguns tipos de células. Mas existem células que não precisam de insulina para a glicose entrar. Essas células são os neurônios, as hemácias, as células dos testículos e a medula renal. Essas células não precisam de insulina para que a glicose entre nelas. Bem, gente, então essa questão da insulina é algo muito importante dentro do metabolismo da glicose. É como eu expliquei para vocês, a insulina age para normalizar os níveis de glicose nas células. E assim eles ficam em torno de 90, que é o caminho do meio. Quais são os hormônios envolvidos na regulação da glicose do sangue? A insulina, que atua facilitando a entrada, certo, da glicose dentro das células, ela atua facilitando isso, ela abre a chave para a glicose entrar, agindo sobre o receptor de membrana, tá? E para que isso possa acontecer, o receptor da membrana tem que estar sensível à insulina. E isso é um problema que está no pré-diabético. O receptor muitas vezes não está funcionando muito bem. Então, a insulina não consegue realizar a sua tarefa de baixar a glicose no sangue, tá? Então, quando você faz uma refeição, por exemplo, a tua glicose aumenta no sangue. Isso é normal. Esse aumento é normal e necessário. E aí o que é que vai acontecer? A insulina vai agir, essa glicose que está no sangue vai entrar dentro das células e a glicose no sangue vai diminuir, tá bom? Então o que é que vai acontecer? É isso aí dentro do metabolismo da glicose, tá? A insulina é, portanto, um hormônio que engorda. Por quê? Porque a glicose vai entrar nas células gordurosas,
vai entrar no fígado e vai ser transformada em gordura. Então, no adipócito e no hepatócito, eles sintetizam gordura a partir da glicose e estocam toda essa gordura. E ao mesmo tempo também é formado glicogênio nos músculos e no fígado. E essa glicose é armazenada na forma de glicogênio e também transformada em gordura que vai ser armazenada com algo que você muitas vezes não acha muito bom, que é ficar cada vez mais pesado. E é isso que você precisa fazer para deixar de ficar pesado, parar de comer carboidrato, diminuir o nível de carboidrato da tua refeição. A glicose, gente, então é transformada em gordura num processo que chama-se lipogênese. Então, a insulina que promove essa lipogênese, transformando glicose em ácido graxo e triglicerídeo. É isso que faz a pessoa engordar, acumular muita célula gordurosa em várias regiões do corpo. Na verdade, essa reserva de gordura vai ser uma reserva de energia, porque quando você entrar em jejum, quando não tiver mais comida para comer, aí esse estoque de gordura vai ser disponibilizado, vai ser solto na corrente sanguínea os ácidos graxos e eles vão chegar no fígado e vão ser transformados em glicose para serem queimados. E daí você vai ter energia para as células. Gente, a insulina é, portanto, um hormônio que engorda. A insulina engorda você. Então, quanto mais insulina temos no sangue, mais nós iremos engordar. A insulina, eu gosto de falar por aí, que a insulina é um hormônio engordador. Níveis de glicose alto provocam níveis de insulina alta e isso faz engordar você. É por esse motivo, gente, que quando você come açúcar, quando você se empanturra de massa, de amido, de comida que tem carboidrato em excesso, que tem muito amido, você vai engordar com certeza por conta disso. Porque a insulina vai ficar alta e a insulina manda as células do fígado e as células do tecido adiposo, que são as células gordurosas, fabricarem gordura pela via metabólica da lipogênese. Então, insulina é um hormônio anabólico. Agora nós vamos falar de um hormônio que é o contrário da insulina, que é o glucagon. Gente, o glucagon é esse hormônio que vai estar na corrente sanguínea, que vai ser produzido pelo pâncreas e vai ter um efeito contrário da insulina, agindo no momento em que se tem pouca glicose circulando, quando sua concentração está baixa. Ora, quando é que a gente tem glicose baixa? Quando a gente está em jejum. Quando nós estamos em jejum, a glicose começa a cair. Vai caindo. O corpo vai usando os estoques de glicose que tem na forma do glicogênio, que está no fígado e está também no músculo. Quando o jejum se inicia, o organismo primeiro começa a fazer uso do glicogênio que está guardado. Isso é a glicogenólise. A glicogenólise é o processo através do qual o organismo quebra as moléculas de glicogênio para liberar glicose no sangue. Então, quando os níveis de glicose começam a baixar, um aviso chega ao pâncreas. O pâncreas para de produzir insulina, baixa a insulina, e começa a produzir o glucagon. O glucagon é um hormônio eminentemente catabólico. Gente, o doutor falou agora uma coisa complicada. Catabólico, o que é isso? É que quebra a molécula. É que quebra. Então, catabólico quer dizer quebrar. Então, vai pegar gordura e vai dissolver. Então, o glucagon, ele vai mandar uma mensagem para o tecido adiposo para liberar a molécula de gordura e para quebrar o glicogênio, fazendo com que ele possa se transformar em glicose. Então, liberam-se grandes quantidades de glicose no sangue para que o nível se mantenha em entre 80 e 120. Então, quando chega mais ou menos 12 horas de jejum, o estoque de glicogênio acaba. E aí você começa a gliconeogênese. Gente, gliconeogênese é diferente. Um é glicogenólise, é o glicogênio quebrado. Aqui é gliconeogênese. Gênese quer dizer criação, neo, nova. Então, nova criação de glicose a partir de gordura. É o processo inverso de engordar. Porque a glicose não pode baixar, ela tem que estar entre 80 e 120. Baixou a glicose, gastou todo o glicogênio que tem, você vai ter que queimar a gordura. É isso que ocorre, gente, com o jejum intermitente. Você chega no ponto mágico, que é o que o pessoal chama de 12 horas de jejum. Nas 12 horas de jejum, acabou todo o estoque de glicogênio que você tinha.
no fígado e nos músculos. Aí não resta outra opção ao corpo a não ser pegar a gordura que está estocada na tua barriga, em outras partes do corpo que você não gosta, você quer se livrar e usar essa gordura para transformar em glicose. Esse é o processo da gliconeogênese. Então, a gliconeogênese, ela significa literalmente síntese de novas moléculas de glicose a partir de proteína e gordura. Isso, proteína, porque o corpo também pega proteína e transforma em glicose. Então, o glucagon é a peça-chave desse processo. Ele dá o comando para o fígado para começar a sintetizar glicose literalmente, gente. Literalmente mesmo, queimando gordura. Então, por isso é tão importante fazer o jejum intermitente, porque quando você faz o jejum intermitente, você aumenta o glucagon e o glucagon manda uma mensagem para queimar a gordura. Ele fala assim, queima gordura. E aí você vai gostar, não é verdade? Bem, os ácidos graxos que vão estar disponibilizados aí, nessa via metabólica da gliconeogênese, vão gerar como um produto final a glicose. E assim os níveis de glicemia vão se manter normais, mesmo que o jejum continue por muitas horas. Gente, passa 20 horas, 25 horas, 2 dias e você vai medir a glicose, está 100, está 80, 90. Por quê? Porque a gordura toda que a pessoa tem está se transformando em glicose, está salvando a pátria, não é verdade? Então, tem 2 hormônios-chave no processo do metabolismo da glicose, a insulina e o glucagon. Então, quando você aumenta a insulina, você baixa o glucagon. E aí só faz engordar. Quando você baixa a insulina e aumenta o glucagon, aí você vai emagrecer. E por isso que é tão importante o jejum intermitente para emagrecer. E esses 2 hormônios precisam estar equilibrados. Você não pode ter a prevalência muito grande de nenhum dos 2. Ambos precisam existir na mesma medida, para que o metabolismo da glicose possa acontecer de forma equilibrada, gente. Infelizmente, as pessoas comem em excesso. Essa coisa de comer de 3 em 3 horas, que é um absurdo. E não se submetem a períodos ideais de jejum. O ideal é dar períodos prolongados, horas sem comer, para que o teu glucagon possa subir, para que o teu pâncreas possa se acostumar a fabricar glucagon. E é isso que na maioria das pessoas gordas isso não acontece. Quando você come demais, o pâncreas fabrica muito insulina e glucagon de menos. E com isso, a pessoa não consegue suportar quase nenhum tempo sem comida. Fica permanecendo literalmente viciado em alimento, principalmente alimento doce, que vai provocar pico de insulina. Quando você tem gente que tem fome demais, é porque está com a insulina alta, gente. E o ideal é que a gente faça jejum intermitente, com 8 horas nos alimentando, que é a janela, e 16 horas em jejum todos os dias, para que o pâncreas comece a aprender a sintetizar bem o glucagon. Então, é tudo uma questão de treino do metabolismo. Quando o pâncreas consegue fabricar mais glucagon, fica mais craque nisso, a pessoa jamais vai apresentar qualquer episódio de hipoglicemia, porque os mecanismos de gliconeogênese estão afiados. Foi isso que ocorreu comigo, por exemplo. Logo no começo eu me sentia mal quando fazia o jejum intermitente, mas logo depois o meu organismo se acostumou e eu passo horas e mais horas sem nenhum problema de tontura, mal-estar, qualquer coisa do tipo. Pelo contrário, sinto um bem-estar muito grande enquanto estou fazendo o jejum intermitente. Gente, muitos estudiosos estão advogando a realização do jejum intermitente como uma forma de manutenção de um excelente metabolismo da glicose. Alguns trabalhos científicos mostram que a cura, inclusive, a reversão da diabetes do tipo 2 ocorre com essa prática e também a cura da chamada resistência à insulina.